Musecom, Associação dos Amigos do Museu Hipólito José da Costa e Coletivo Catarse apresentam Museconversa, um podcast que traz notícias de ontem e de hoje sobre o Museu da Comunicação Hipólito José da Costa. É um podcast quinzenal que trata de assuntos ligados à comunicação e à museologia. Veiculado nas mais diferentes plataformas de podcast e também nas redes sociais do Musecom e do coletivo Catarse. É um programa com patrocínio do Banrisul e da Rio Grande Seguros. Maravilha! Então, para quem quiser conhecer também o museu, né? Chega lá no site www.musecom.com.br. Além deste podcast, vai encontrar uma série de coisas penduradas neste canal digital do museu. E tem, obviamente, o espaço físico do Musecom, que fica ali na Rua dos Andradas 959, Centro Histórico de Porto Alegre, ali na esquina da Comunicação, Caldas Júnior, com Rua da Praia. Rua dos Andradas, né, galera? Rua da Praia aqui em Porto Alegre. E tem aquele telefone 51-3224-4252 e o e-mailzinho musecom@sedac.rs.gov.br. Eu sou Gustavo Turque, estou aqui no estúdio virtual com meu colega Marcelo Cogo. E sobre o que vamos conversar hoje, Marcelão? Primeiro, Gustavo, uma saudação para todo mundo que está nos ouvindo, né? E dizer que hoje é um legítimo programa herdeiro da época da pandemia, né? Cada um no seu quadrado aqui na telinha, né? Legal, bacana, né? Que a gente aprendeu a lidar com essa situação e utiliza a tecnologia a nosso favor quando necessário. Cara, hoje a gente vai conversar sobre um assunto um pouco diferente para nós, não diferente para o museu, muito pelo contrário, né? Para o pessoal que circula nos museus, no Musecom, esse é um assunto que interessa bastante. A gente vai falar sobre curadoria digital. E para tratar sobre isso, a gente convidou o Rafael Porto da Rocha. Tá? O Rafael é um cara que possui graduação em Ciências da Computação, mestrado em Computação, doutorado em Computação, tudo isso pela URGS. Também atualmente é professor associado do Departamento de Ciências da Informação da URGS e fundador e coordenador do Centro de Documentação e Acervo Digital da Pesquisa, CEDAP, órgão auxiliar da Fabico. Atua também no programa de pós-graduação em Ciências da Informação. Rafael, tudo bem? Seja bem-vindo no nosso podcast. Tudo bem, é um prazer estar aqui, né, poder conversar com você sobre essa questão tão nova, né, a questão da curadoria digital, da preservação digital, desse novo mundo digital, né, que se está vivendo e ainda com relação à pandemia ainda mais, né? Então, um prazer. Junto com o Rafael a gente tem o Cássio de Oliveira Pires, da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul. Cássio é analista em assuntos culturais da Secretaria, da SEDAC, né? Graduado e mestre em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrando pelo programa de pós-graduação em Ciências da Informação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de novo, a URGS, sempre conosco, né? Salve a Universidade Federal, pública e gratuita. Seja bem-vindo, Cássio. Olá, pessoal. Boa tarde. Saudações e muito obrigado pelo convite. Então tá, Marcelão, nossos convidados, acho que vamos começar com aquela pergunta de quem está chegando agora, de quem está ouvindo, assim como mais ou menos a gente, afinal de contas, o que é a curadoria digital? Né? E aí a gente já deu meio que uma pincelada antes aqui em off, e eu vou trazer, né, o Rafael para falar com a gente aí. Por favor, Rafael, o que é então a curadoria digital? Bom, curadoria digital, a gente trabalha, de certa forma, com dois conceitos, né? Quer dizer, preservação digital e curadoria digital. Tá? Preservação digital está ligado ao aspecto mais técnico, né? Porque a gente sabe que a gente tem os nossos arquivos digitais, a gente tem as mídias, a gente tem os formatos, a gente tem os computadores, a gente tem uma série de... um aparato tecnológico para que a gente tenha acesso a esse documento digital, né? E a curadoria digital, ela estende isso, né, que eu preciso ter
a gente usa muito o conceito de dar valor ao objeto digital, né? Quer dizer, eu tenho que reconhecer esse valor que esse objeto digital tem e manter esse valor, né? Quer dizer, de forma continuidade. Quando nós estamos falando em preservação e curadoria digital, nós estamos falando num tempo de 100, 200, 300, 500 anos. Um documento em papel que nós temos hoje, o nosso estado é relativamente novo, nós temos lá uns 300, 400 anos, né? Mas nós temos documentos que têm esse tempo, e eles estão aí, né? Então nós temos que pensar isso, quer dizer, nós vamos precisar desses documentos, desses jornais, artigos, livros, toda essa tipologia de todas as músicas, né, que a gente está produzindo hoje de forma digital. Nós vamos precisar ter acesso a isso daqui a 300, 400, Sim. 500, 600, 1000 anos. Né? E aí eu tenho que trabalhar com essa questão do valor dessa informação, porque também eu sempre tenho que estar olhando o meu usuário e o valor que ele dá para aquilo para mim trabalhar com a curadoria. Eu estou olhando aqui um artigo, eu creio que seja um trabalho de vocês dois, inclusive, né, do Cássio e do Rafael, Finalidade e Atividades da Curadoria Digital na Perspectiva de sua implantação em uma instituição, né? E aí eu queria ver com o Cássio, que trabalha na SEDAC, né, que a gente está identificando ele como alguém da Secretaria de Estado da Cultura aqui. Como é que é a implantação disso em uma instituição ou numa institucionalidade como uma Secretaria de Cultura, Cássio? Cara, Gustavo, Cássio, se me permite também a curiosidade que vem, né, a perceber, a analisar aqui, que o Cássio é graduado e mestre em História. Poxa vida, a História é uma ciência que muito baseada na documentação, né, dos documentos escritos. Eu fico imaginando a importância e a revolução desse tipo de abordagem, da digitalização desses documentos para a ciência e história também, né? Complexizou um pouco a questão, mas enfim, é porque o assunto é complexo mesmo. É verdade, o assunto é complexo e é sempre um desafio para nós tentarmos responder as questões de uma maneira também que a gente não fique falando só num jargão técnico, né, sem ser compreendido por todas as pessoas, né, pelo público em geral. Como é que eu posso responder a questão do Gustavo já fazendo um link com a questão do Marcelo? É o seguinte, a motivação desse nosso artigo, ele tem assim a origem numa constatação que nós temos de que as instituições de memória, arquivos, bibliotecas, museus, centros de documentação têm um desafio pela frente, né, que é lidar com toda essa realidade que o Rafael colocou agora há pouco, né, que o professor estava discorrendo, e não há nenhum indício de que esse desafio vai diminuir, né, ou vai se tornar menos complexo. Por muito tempo, os historiadores eles estiveram também num local mais confortável no sentido de que havia metodologias já bastante consolidadas sobre como preservar a informação naqueles suportes que são tradicionalmente os suportes de informação utilizados pelos historiadores, né? Basicamente textuais em papel, ou até outros, né, em imagens, mas também em papel, ou em outros suportes que, digamos, sejam, de certa forma, estáveis. E ou menos instáveis, menos frágeis, talvez, do que o digital. E agora, como vocês já colocaram mesmo, né, nos comentários, surge todo um novo desafio que é também de interesse para os historiadores, não apenas para os profissionais de informação, não apenas para os profissionais das ciências sociais aplicadas, né, de arquivologia, biblioteconomia, museologia, mas também para historiadores, porque essas instituições são tradicionalmente as guardiãs das fontes históricas, né, da matéria-prima com que o historiador trabalha.
E essa matéria-prima, ela é progressivamente digital. Nós temos agora uma incerteza em relação a como será feita a história no futuro se as fontes históricas que são produzidas no presente, elas não forem preservadas para o futuro. E essas fontes, elas são cada vez mais digitais. Tá? Então, o nosso artigo tem como, digamos, motivação essa problemática. Eu fiquei pensando em algo aqui que a gente está vivenciando nesse momento. Por exemplo, nós somos produtores de conteúdo, né? A gente faz trabalhos etnográficos, né? Quando a gente fez, por exemplo, o Grande Tambor, uma das nossas argumentações para o IPHAN, Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, foi, para além do filme, nós realizarmos as entrevistas com os mestres griots, que são pessoas velhas, que detêm conhecimento oral, é fazer aquele registro, né? E fazer aquele registro e publicar um livro. Mas também hoje a gente lida com o fato de que o livro já não é mais palpável, as pessoas não estão mais pegando, além de ser caro a impressão daquilo, e a gente está com um arquivo disso dentro de um HD, num armário ali naquela sala que vocês estão vendo ali, por exemplo, o Marcelo. E atrás do Marcelo, nesse armário, tem uns 30 HDs, com 17 anos de conteúdo etnográfico, de várias questões. E aí agora a gente entrou num edital da SEDAC, também que a SEDAC gerenciou, da Lei Aldir Blanc, em que um dos elementos que a gente adquire é o nosso micromuseu, né, que é uma central de dados, né, mas olha só, a gente está falando agora de 20 terabytes, né, como isso mudou, nossos HDs, aqueles ali são HDs de 1, 2 teras, e é um espaço físico, né, e aquilo vai para um cubo, que é um outro espaço físico menor, mas que digitalmente a ideia é que a gente coloque à disposição e faça a nossa curadoria para colocar à disposição esses elementos digitais. E como tem sido isso nesse estudo de vocês, esses dilemas, porque nós ali, como que a gente se organiza assim? A gente até chegar a falar com uma profissional de museologia para montar um projeto, a gente foi atrás. Como é que a gente faz essa curadoria? O que a gente decide que é caco e o que a gente decide que é importante? Caco digital, que ocupa também um espaço físico, e o que é importante para a gente deixar à disposição. Como é que vocês têm enxergado nessas instituições, que eu acredito que muito gestor, inclusive, está pirando com isso, né, Rafael? É uma questão bastante complexa, né? Porque, digamos assim, quando a gente está... Vamos começar pela preservação não digital. Quer dizer, nós temos lá o suporte, eu trabalho na preservação do suporte, ele está ali, eu enxergo ele se faz presente. Então, ele diz assim, olha, eu estou ocupando espaço, me preserve. O HD não, o HD ele fica já mais escondido, ele não ocupa espaço, então ele pode ser, já começa por aí, né? Ele pode ser esquecido. Segundo, a gente produz uma grande quantidade, né? Antigamente, quando a gente tinha que produzir uma fotografia, a gente tinha que revelar uma foto, nós éramos muito mais seletivos quando produzíamos as fotografias. Hoje nós produzimos milhões de fotos, e aquela foto importante se perde. Tá? Também, quando eu estou no mundo digital, tem a questão quer dizer, para mim ter acesso a um documento, papel ou uma fotografia, eu preciso de uma única coisa, luz. No escuro eu não enxergo, eu preciso de alguma coisa. Um documento digital, na realidade, o documento digital se for óptico, magnético, são marcas num disco óptico e são marcas num disco. Né? Mas para mim ter acesso a ele, eu vou precisar de software, de hardware, de tudo mais. Né? E isso fica obsoleto e isso se deteriora. Então, tem esses dois problemas. Quer dizer, não adianta eu guardar. Uma vez eu vi uma propaganda de um CD que durava 300 anos. O que adianta? Eu não vou conseguir ler esse CD daqui a 300 anos.
Quer dizer, então, tudo muda, o Windows muda, o software muda e tudo mais. Então, quer dizer, a complexidade é muito grande de eu gerir tudo isso. Quer dizer, as coisas ficam obsoletas e a gente acaba produzindo isso numa quantidade muito grande. Existem, hoje em dia se fala muito do repositório digital confiável. Quer dizer, é uma tendência internacional, mas a gente ainda está bastante no início, que seria a tendência até que haja uma certificação desses repositórios, onde esse repositório executa certas práticas, que a partir da execução dessas práticas, eu acredito que o material que está ali vai ser preservado. Agora, essas práticas não são simples. E esses repositórios, eles começam na perspectiva do risco. Quer dizer, qual é a ótica para mim trabalhar com a curadoria e preservação digital? Como o cobertor é curto, eu tenho que trabalhar com... Aliás, nem se fosse curto, eu tenho que trabalhar com risco. Então, a gente elenca assim, qual é o risco? Bom, o risco, por exemplo, do formato se tornar obsoleto. Significa o quê? Eu estou preservando o documento, mas eu não tenho mais nenhum software que rode isso. Rode. Isso é um risco. Então, qual é uma estratégia que eu vou ter para trabalhar com isso? Bom, primeiro, eu vou escolher normalizar formatos. Quer dizer, eu não vou escolher uma grande diversidade de formatos. Eu vou fixar, olha, para som é esse, para vídeo é esse, aqueles codecs, aquelas coisas todas, eu vou minimizar. Segundo, eu vou ter que fazer uma migração, provavelmente daqui a alguns anos, quando ninguém mais tiver dispositivo para poder ter acesso a esse material, provavelmente eu vou ter que gerar um novo formato. Sim. E aí vem o que o Cássio estuda, que são as propriedades significativas. Às vezes, quando a gente migra de formato, a gente perde alguma coisa. Isso não pode interferir no valor. Mas tem outros problemas de curadoria digital, como, por exemplo... e aí essas normas, elas trabalham um pouco com isso, esse repositório digital confiável. Quer dizer, eu tenho que ter equipe qualificada, eu tenho que ter uma equipe que se mantém atualizada, eu tenho que ter recursos, eu tenho que ter responsabilidade, eu tenho que ter orçamento. Quer dizer, tudo isso aí tem que estar muito bem ajustado para que eu consiga preservar. O que acontece é que a gente não está acostumado a levar isso para o mundo digital. Se a gente pegar o mundo real, o mundo que não envolve o documento digital, uma empresa, por exemplo, ela não tem orçamento, ela não tem responsabilidades. Quando roda o ano, ela não tem lá o planejamento financeiro para o ano que vem, e tudo por trás disso. Quer dizer, o que a gente tem que fazer agora é começar a inserir a problemática e as ações de curadoria digital dentro desse contexto, para que aquilo passe a ser uma prática da instituição. Sim. Olha só para ter para o pessoal que está nos ouvindo, a gente está falando de custos reais, assim, e que, por exemplo, uma instituição como nossa que montou um projeto, a aquisição de um equipamento desse de 20 a 30 teras é em torno de R$10.000, de 8 a 10 mil reais, tu adquire. Isso não conta o custo de conexão com a internet. Se tu vai disponibilizar numa instituição museológica, uma instituição pública, de acesso público desses dados, então tu já tem, essa estrutura. Aí tu tá me falando, Rafael, de um protocolo, precisa ter um protocolo, precisa ter pessoas que estejam por dentro desse protocolo para fazer a transição dependendo de formatos ou até mesmo de armazenamento. A gente acaba orçando um projeto para nós de botar 17 anos de material digital com uma curadoria museológica para dentro desse cubo, que é literalmente um cubo aí, Marcelo, tá bem em cima do Marcelo ali, um cubinho, de em torno de R$90 mil no ano. É um problema. É verdade. Cássio, te trazer aí para nós finalizar o primeiro bloco. Vamos lá, Cássio. Gustavo, realmente, os custos, eles são bastante altos nesse campo, tá? Mas eu quero só fazer um complemento aqui ao teu comentário e ao do professor Rafael em relação à curadoria, tá? Quando nós falamos em curadoria digital, ela é mais do que essa questão da seleção. A curadoria digital, ela envolve preservar, prover o acesso, afinal a gente preserva para prover acesso,
e também buscar manter e agregar o valor de uma informação que nós temos que assegurar para os seus usuários que é uma informação confiável. Então, vejam o tamanho do desafio. Quando nós falamos em curadoria digital, nós não estamos falando em uma curadoria como, por exemplo, a curadoria artística transposta para o meio digital. Ela é uma prática que enfatiza uma visão global, como o professor estava colocando, que envolve tanto uma parte administrativa quanto uma parte técnica. Quer dizer, todos os tipos de organizações têm objetos digitais, acredito que todos os tipos, né, ou quase todos os tipos de organizações, do coletivo Catarse, a, por exemplo, instituições da administração direta, né, e todo tipo de empresa privada. Seus objetos digitais estão submetidos a riscos diferentes. E as técnicas e estratégias para mitigar os riscos, que era essa questão que tu estava colocando agora, Gustavo, por exemplo, armazenar tudo num local um pouco mais seguro, né? Isso é diferente do que fazer curadoria e preservação. A curadoria digital, ela utiliza várias estratégias para chegar ao seu objetivo, né? E essas estratégias têm técnicas, né? Uma dessas técnicas é por exemplo, fazer backup, né? O bom e velho backup. Mas é importante que assim, o pessoal não confunda fazer o backup com preservação digital. Sim. Certo? Sim, mas ao mesmo tempo, né, Cássio, não é questão, eu sei que a gente tem questões específicas, eu estou pegando o nosso exemplo ali, porque nós também estamos querendo prover acesso disso, né? A gente acha que a gente tem um material que precisa ser acessado por outras pessoas, então só fiz essa analogia, esse paralelo. E também a questão do backup, eu não quis nem entrar nisso, porque a questão do backup é incrível, não adianta também estar numa caixinha, e aí a gente também já conversou com outras pessoas, eu acredito que os protocolos, lendo aqui o artigo de vocês, eu tenho ido aqui, tô vendo aqui mais adiante, é bem completo e bem complexo, né? Mas trazendo assim para o entendimento de quem está nos ouvindo agora, não adianta eu ter a caixinha, achar que eu organizei tudo num local, ou que essa instituição organiza tudo num local e não pensa numa segurança de aonde isso vai. E aí eu também queria voltar no segundo bloco, agora a gente vai finalizar ouvindo uma música e tem o quadro da memória com a Renata Veleda, mas eu queria voltar no segundo bloco, se vocês me permitem. Como é que você... Aí veio, o Cássio já mencionou isso mais de uma vez, o Rafael também. Como é que vocês lidam com cópias? Né? Porque a gente está falando essencialmente de cópias também, né? Uma coisa é eu ter o documento físico, arqueológico, por exemplo, de um museu, uma câmera antiga que nem tem no Musecom, né? E aí a gente fala de um documento importante digital que para eu tanto fazer o backup quanto eu ou colocar à disposição ou gerar um outro tipo de arquivo, isso acaba gerando uma cópia, né? Como é que eu mantenho a integridade, como é que vocês veem que é possível se manter a integridade daquele documento oficial dentro dessa questão digital. Levantei essa bomba aqui para a gente voltar no segundo bloco, tá? Vamos lá, quadro da memória e depois uma musiquinha para a gente dar uma relaxada. Conte tudo. Enquanto segue a sua viagem, estar ao lado da verdade, contar histórias com coragem. Quadro da Memória, com Renata Veleda. Chegamos ao final do ano e o Quadro da Memória deseja a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.
Para isso, vamos ler a revista Fanfan de dezembro de 1918. Rabiscos, texto de Álvaro Sodré. Era Natal. Como toda a gente nesse dia, eu quis também pedir aos céus os seus favores, que me enfeitassem a vida com um sorriso de alegria, que me alegrassem a existência com um pouco de felicidade. Fiquei assim por um tempo debruçado sobre a mesa de trabalho, dizendo a minha prece cheia de crença, a imaginar quimeras e fantasias. Nas dobras de um sonho encantado, aos olhos adormecidos, uma figura de mulher, em traços que não mais recordo, surgiu misteriosamente. Cautela, filho. Falas de felicidade. Por que volta os olhos para o céu quando ela está aqui mesmo na terra, bem ao teu lado, em tuas próprias mãos? Por que tentas procurar no misticismo dos sonhos o que está na realidade da vida? Onde vivem os teus olhos que não viram nunca repetir-se neles os céus luminosos de outros olhos e os teus lábios que nunca sentiram o calor morno de um beijo e os teus ouvidos que não ouviram nunca os prometimentos e juras? Insensato, e vives a desejar a felicidade. Ama, porque o amor é a felicidade eterna. Jura, porque o juramento é santo. Beija, porque o beijo é a apoteose de todos os prazeres. E agora, Noel Rosa, com João Ninguém. Não é velho nem moço, come bastante no almoço pra se esquecer do jantar. Num vão de escada fez a sua moradia, sem pensar na gritaria que vem do primeiro andar. João Ninguém não trabalha um só minuto, mas joga sem ter vintém e vive a fumar charuto. Esse João nunca se expôs ao perigo, nunca teve um inimigo, nunca teve opinião. João Ninguém não tem ideal na vida, além de casa e comida, tem seus amores também. E muita gente que ostenta luxo e vaidade não goza a felicidade que goza João Ninguém. João Ninguém não trabalha um só minuto, mas joga sem ter vintém e vive a fumar charuto. Esse João nunca se expôs ao perigo, nunca teve um inimigo, nunca teve opinião.
Você está escutando o podcast Museconversa, um programa numa coprodução da Associação dos Amigos do Museu Hipólito José da Costa e Coletivo Catarse. Lembrando sempre que o Musecom tem patrocínio do Banrisul e da Rio Grande Seguros. Marcelão, sobre o que a gente fala desta feita? Esse é o último episódio do ano, né, Marcelão? A gente volta com a temporada em fevereiro daí, né, do ano que vem, de 2022, certo? Esperamos que sim, né, Gustavo? É o nosso plano. A gente espera que tudo aconteça de acordo com o que a gente tem planejado. A conversa hoje é sobre preservação digital, sobre curadoria digital e acho que sobre outras coisas que vão surgindo também, né? Tu acabou de trazer uma questão lá no primeiro bloco. Eu estou, desde que começou a conversa, imaginando a quantidade absurda de conteúdos que a nossa sociedade produz hoje em dia. Produz, assim, de maneira estratosférica. Tipo, as pessoas quase mais não vivem os momentos. Elas registram os momentos para algum momento que nunca vai chegar depois, que é quando ele vai apreciar aquilo que ele registrou, que ele deveria estar vivenciando, ele registrou tão somente, e aquilo fica perdido num mecanismo eletrônico, num celular, num computador, num chip, num cartão de memória, e muitas vezes fica preso, guardado numa entidade meio etérea e mística chamada nuvem. Essa nuvem, ela não é a nuvem essa que circunda o planeta, né, que está na atmosfera, ela é alguma coisa que também está presa a algum gigantesco HD que está ligado à tomada em algum lugar do planeta, né? Essas coisas chegam a fazer sentido quando se pensam nas soluções que existem para curadoria, para preservação digital. Chega-se a levantar alguma coisa a respeito de utilização de nuvem, ou isso já passa a ser algo muito etéreo? Não, a nuvem é uma solução interessante, porque a gente acaba ganhando em escala e tal, mas a questão é como gerenciar um serviço de nuvem, né? Quer dizer, eu tenho que estabelecer bem essas minhas relações, né? Quer dizer, digamos assim, os comprometimentos, quem vai me oferecer esse serviço, de garantir acessibilidade, preservação daquele material, né? Mas uma questão interessante que acontece, quer dizer, até trazendo um pouco aquela questão das cópias, né, e nuvem e cópia, né, e tal. Quer dizer, o que acontece? Eu vou falar cópia em dois sentidos aqui, tá? No primeiro, olha só uma questão interessante, né, se a gente for fazer uma analogia com o mundo do papel. A gente, um exemplar de jornal era impresso e distribuído. As pessoas guardavam aquilo ali. Então, ele era guardado em vários locais. E hoje a gente reconstitui isso, porque a tendência hoje é que nós temos esses grandes provedores, né, de serviço. E aí, a responsabilidade da preservação é desse grande provedor, que eu acabo não tendo cópias disseminadas por aí. Então, é uma questão até interessante. Por um lado, eu tenho poucas cópias, e eu pago por usar um serviço. Tudo bem, é muito bom isso, porque eu não preciso ter a minha cópia. Mas se eu estou pagando para usar aquele serviço, a responsabilidade para aquela pessoa que tem esse serviço de preservação digital é muito grande, né? Quer dizer, dela manter isso preservado por 100, 200, 300, 400 mil anos. A outra questão, aí olhando já para a nossa cópia, a minha, que eu tenho aqui, né? Uma questão que eu acho que a gente tem que começar a trabalhar, a gente chama de avaliação. Quer dizer, eu tenho que começar a avaliar e dar valor para esse nosso material. E isso é muito mais do que técnico. Por exemplo, na minha família aqui. Minha família sempre tirou bastante fotografia e as fotografias estão ali. Aí eu fico pensando, talvez, os netos, bisnetos das minhas fotografias. Quer dizer, essas fotografias que eu tenho aqui, eu tenho acesso porque elas estão fisicamente ali. Mas será que esse HD que tem as minhas fotos, que eu tão organizo elas, e eu tenho tudo bem ajeitadinho, será que esse HD não vai ser esquecido ao longo, né? Então, a curadoria digital, pensando aqui no caso da minha família, envolve uma conscientização da minha família aqui em relação às fotografias e à memória da minha família, para que esse HD não deva ser esquecido, né?
Então, quer dizer, nós precisamos criar essa cultura de dar valor às coisas e de preservar, e acontece muito isso também. Quer dizer, a gente está produzindo uma quantidade muito grande de material, e aí fica difícil da gente selecionar aquilo e não tem tempo, não tem isso, não tem aquilo, aquilo acaba sendo, enfim, né, sendo esquecido. Outra questão interessante, mas aí é uma questão mais técnica, com relação às cópias, a gente usa o termo representação, tá? Quer dizer, a gente tem um objeto que, na realidade, existe um objeto, a gente chama de entidade intelectual, tá? Ou artística. Quer dizer, é o livro, é a composição, é a música, enfim, né? E esse objeto tem uma representação digital, ele é representado digitalmente, né? E aí que, enfim, a gente tem vários problemas, né? Porque o que acontece? Eu posso ter uma representação só para acesso, normalmente a gente faz isso, mas eu já estou entrando aqui num detalhe mais técnico da preservação digital, tá? Então, por exemplo, eu posso ter uma representação para preservação que vai ter uma altíssima qualidade, enfim, mas ela fica offline. Eu posso ter uma representação de acesso mais light para o acesso, né? E mais, quer dizer, o que vai acontecer ao longo de 20, 30 anos? Essas representações vão ficar obsoletas, porque ninguém vai ter mais um aplicativo para poder ler ela. O que vai acontecer? Eu vou ter que gerar uma nova representação desse objeto, dessa entidade intelectual, num formato mais atual, sem perder as características significativas dele. Um exemplo. Digamos que eu digitalizei discos de vinil. Aonde eu vou usar um recurso de qualidade que eu quero preservar não é a canção, a música que está lá no disco, mas sim o disco de vinil, o som dele. Se eu não... o que pode acontecer daqui a alguns anos? Se eu não identifiquei bem todas essas características significativas desse som, talvez lá daqui a alguns anos, alguém que vai fazer a migração para um formato mais moderno vai entender aquilo como ruído. Sim. E vai eliminar o ruído, enquanto que eu estou querendo guardar justamente é o ruído. Não vou dizer que seja ruído, mas é o som característico do disco de vinil, que talvez daqui a alguns anos, quando alguém for fazer essa migração, isso vai ser eliminado. Então, a curadoria digital envolve, olha, o valor desse material que eu estou digitalizando é disco de vinil e importa isso que eu estou chamando de ruído, mas não é ruído, né? É esse som característico do disco de vinil, e aí eu tive que usar uma frequência maior, isso, aquilo, e eu tenho que estar dito agora para que a pessoa, quando for daqui a 20 anos fazer uma migração, olha, você tem que usar um software gerar uma nova representação e vai ter que manter isso. Sim. Senão ele perde o valor. Então, olha a problemática da coisa, né? Eu ia complementar aqui o que o professor Rafael falou agora, que é um exemplo muito interessante, inclusive porque faz parte da nossa realidade no Museu de Comunicação e também em outras instituições culturais. Exatamente esse exemplo que o professor colocou. Nós preservamos tanto discos exemplares representativos aí da era mecânica da indústria fonográfica do Rio Grande do Sul, quanto também entrevistas, e são ambos documentos sonoros. No entanto, ao serem convertidos para o digital, eles não podem ser tratados da mesma maneira, né? E eles não podem ser tratados da mesma maneira no longo prazo, por esse motivo que o professor está colocando. Quer dizer, quando uma instituição define que aquilo que interessa em um determinado documento sonoro é mais a ordem proferida das palavras e não determinadas frequências, determinadas sonoridades, nesse caso, o tratamento é um. Agora, no caso de uma obra artística, já é bem diferente, já é outro, né? E é com isso que nós estamos lidando, né, no museu, e eu sei que outras instituições estão também enfrentando essa mesma problemática nesse momento. Aí eu pergunto para vocês,
a gente não está falando, né, de curadoria digital só a partir do momento que surge o mundo digital. Agora vocês acabaram de trazer um exemplo de não, curadoria digital vai servir também para o passado, para o pré-digital, para o antes do digital, como é o caso do som do vinil. Né? Digamos que pare de se produzir vinil, já se parou, já se voltou, não sei se vai parar, mas que se pare, bom, a intenção seria guardar isso como é o vinil, não modificar, não tirar aquela estática de vinil. E aí, pensando no nosso Museu da Comunicação, Hipólito José da Costa, né, que a gente tem lá arquivos de jornais antigos, a gente tem uma série de peças de museu mesmo, como câmeras e tal. Como é que se lida com essa digitalização, por exemplo, desses jornais, que uma hora, inexoravelmente, a gente já vê que existem cópias, alguns já são xerocados, né, a gente já tem acesso a xerox. Mas inexoravelmente aqueles jornais que ficaram no papel jornal, que estão ali, vão acabar se esfacelando. Né? Como é que se lida, então, pensando nisso, para esse acesso, se é uma mera digitalização de imagem, ou a gente está pensando em digitalização também do texto, e também como é que a gente vai fazer como é que vocês pensam, como é que vocês propõem, ou como é que se propõe isso dentro dessa curadoria digital, por exemplo, elementos como uma câmera daquelas, né? Como é que a gente pode digitalizá-la, a imagem dela, porque daqui, sei lá, 100, 150 anos, aquilo foi comido pela ferrugem, não existe mais, e como é que a gente mantém uma imagem fiel, uma construção digital daquilo? Essa questão da digitalização, quer dizer, a gente tem vários benefícios, mas nós temos que avaliar os benefícios e os riscos, né? E também compreender o valor que a gente quer dar para esse material que a gente vai digitalizar. Né? Então, quer dizer, primeiro, tem um risco muito grande do manuseio do material. Então, eu tenho que ter um certo cuidado. Obviamente, tem materiais que são mais delicados, outros não. Cada um vai demandar de uma técnica diferente, ou de um scanner diferente, inclusive, e tal. Né? Mas o benefício disso é que eu estou ampliando o acesso a esse material e também estou evitando o uso e manuseio do original. Então, tem vários. Então, a gente sempre trabalha nessa questão do benefício e do risco. Né? Normalmente, com relação, por exemplo, a essa digitalização, aí vem novamente a questão do valor que se quer dar. Né? Então, por exemplo, no caso do Museu da Comunicação, não interessa só é análise do usuário, é análise do porquê disso, né? Porque a gente está, como eu digo, a gente tem uma representação em papel e nós estamos trazendo para a representação digital que pode ser diferente. Pode não ter certos elementos, né? E, obviamente, no mundo digital, quer dizer, quanto mais elementos eu incluo, mais memória eu preciso. Né? Quer dizer, quanto maior resolução, quanto mais isso e mais aquilo, uma infraestrutura maior eu vou precisar. Né? Então, eu também tenho que tratar com bom senso. Né? Não posso ser nem a mais nem a menos. Tem que ser o exato. Né? Quer dizer, não adianta eu digitalizar com uma resolução muito superior do que o próprio fotolito. Uhum. Né? Então, eu tô gastando, né? Também não adianta eu fazer uma digitalização uma qualidade muito inferior, que a pessoa vai querer reproduzir esse fotolito de novo em papel, por exemplo, que não vai conseguir. Uhum. Mas tudo isso eu tenho que identificar as minhas necessidades. Então, normalmente, é importante que faça isso, né? Qual é o uso que eu quero dar para esse material? E, normalmente, se digitaliza uma versão que a gente chama de matriz, que é de altíssima resolução, qualidade, adequada, não vou dizer de altíssima, adequada, né? Não pode ser nem mais nem menos para a gente guardar. E essa normalmente fica offline para dar acesso a gente. Né? Agora, tem uma questão interessante, né? Perguntaste do conteúdo do jornal, né? Então, vem a questão do uso. Né? Quer dizer, provavelmente para a comunicação não interessa só o conteúdo, interessa a letra tipográfica em que tal época se utilizava o jornal. Né? Então, quer dizer, por isso que é curadoria. Sim. Né? Então, eu estou olhando esse material e estou olhando, olha, a letra é importante. Por quê? Que pode acontecer em um determinado momento, daqui a alguns anos, daqui a 20 anos, quando alguém for fazer a migração desse material, dessa representação digital para uma outra, ele vai chegar com, não, a letra não é importante, ele vai migrar para
para um outro formato onde a letra vai ser perdida. Pode existir casos onde a letra não é importante. Quer dizer, então, vai ser permitido que ele gere numa nova letra, porque a letra não significa valor para aquela obra, digamos assim. Né? Agora, para outra, sim, como no caso do jornal, imagino eu. Quer dizer, porque é o Museu da Comunicação, quer dizer, pesquisadores vão fazer pesquisas em função da letra. A evolução da letra, por exemplo. E aí, na preservação digital, não pode acontecer no futuro que alguém vá fazer um processo de migração e perca essa característica. Né? Então, é interessante que o objeto digital ele vai sofrer transformações nessas várias representações que ele vai assumir ao longo dos anos aí daqui para diante. E a gente tem que ter um cuidado para que essas representações que esse objeto digital vai assumir não façam que ele perca o seu valor para o seu uso, né? Que é esse negócio da letra. Então, olha só como a gente está olhando o objeto digital, né? Pelo aspecto de curador, quer dizer, pelo aspecto do valor dele como entidade intelectual artística, mas em decorrência de futuras transformações que vão acontecer naquele objeto que poderão fazer com que o valor dele seja perdido ou diminuído. Sim. Pois é, eu até estava com uma pergunta engatilhada, pensando um tanto no Cássio como historiador e também no professor Rafael, com essa questão mais técnica da abordagem da tecnologia. O Rafael várias vezes traz a questão do valor. Qual o valor que tem, né, tal objeto ou tal informação na hora de tu fazer essa curadoria, de fazer essa escolha? A memória é um campo de disputa política, né? O Cássio é um gestor dentro de uma instituição de Estado, né, que também se submete às políticas de acordo com os seus gestores que passam, né, a cada eleição, a cada golpe, a cada coisa que acontece na vida das instituições. Né. Como é que se dá essa questão de enxergar para essa informação também com esse olhar político, tanto o olhar de um historiador quanto o olhar, né, de uma pessoa ligada com a tecnologia da informação? Veja, Marcelo, eu acho que é importante a gente fazer uma diferenciação em relação àquilo que é, digamos, as políticas de governo, né, e a missão de instituições que são de Estado. Instituições que são de Estado, elas têm uma determinada missão, e a do Musecom é preservar a história da comunicação, né? Isso está expresso no seu decreto de criação. E devido a esse imperativo, né, de preservar a história da comunicação no Rio Grande do Sul, que existe, então, todo um aparato criado para, então, se preservar as fontes através das quais é possível construir narrativas sobre a história. Eu acho que nós temos aqui uma questão que ela acaba perpassando, sabe, todos os tipos de instituições privadas também, que o professor Rafael chegou a mencionar lá no começo da fala. A questão de atribuir valor ao digital é algo que está nos trazendo uma série de problemas, e eu acho que isso é o passo inicial, tá? Reconhecer que os acervos digitais, eles têm valor e eles têm um potencial muito grande, assim como aqueles nos suportes mais tradicionais, digamos assim. E não há nenhum indício, né, de que isso vá se alterar no futuro próximo. Quer dizer, pegando de novo um exemplo já citado aqui anteriormente pelo professor, a produção de jornais, como nós vamos conseguir prover acesso a fontes históricas da imprensa, se hoje elas não são mais distribuídas em papel? Ok, existem exceções, né, em menor quantidade são, etc., mas predominantemente elas são digitais.
Aí nós entramos em uma série de discussões, né, bastante complexas, que envolvem, inclusive, questões de direitos autorais e etc. Mas, em linhas gerais, é preciso que a gente comece a arquivar para preservar esse conteúdo digital. Assim como, em algum momento, foram reunidos, né, encadernados pilhas e pilhas de papel de jornal impresso. Acho que esse é o passo inicial que é capaz de fazer a gente ter uma virada de chave e daí atentar para os principais riscos que têm que ser mitigados, porque esses sim variam de instituição para instituição, né? Dependendo da instituição, se ela optou por uma determinada solução de nuvem, como vocês estavam debatendo anteriormente, os riscos podem ser principais que talvez aquela empresa não exista no futuro ou não cumpra o contrato. Por outro lado, se a minha solução ela é de criação de uma infraestrutura dentro da própria instituição para buscar preservar, serão outros riscos, né? Então, quer dizer, os riscos eles variam, mas eu acho que perpassa a todos os tipos de instituição essa primeira, digamos assim, tomada de consciência, assim. Gente, eu quero agradecer a nossa produção do Museu Conversa por trazer esse episódio para nós, para a gente conversar, porque eu acho que de todos os nossos episódios, o último já foi muito bacana sobre a TV Piratini, mas eu acho que de todos os episódios, assim, esse foi o que mais encaixou com a nossa proposta, junto com o Musecom e o Coletivo Catarse. Né, a gente está chegando no final desse programa, deixando... Cara, eu tô com a minha cabeça assim, ó, sabe? Viajando aqui, pensando num monte de coisa que a gente podia estar conversando, né? A gente acabou não falando de HDs que caem e se some tudo, né? Que se perde as coisas. As experiências doloridas com a perda de conteúdo a partir da gravidade maldita. Desaparecimentos. Né? Mas é super interessante isso, porque a gente pode ter todo um conteúdo de uma biblioteca de Alexandria dentro de um HD, e esse HD cair e acabar com tudo. E, no entanto, a biblioteca de Alexandria também pode se acabar num grande incêndio. Né? A gente tem o caso do Museu Nacional, agora recentemente aqui no Brasil, que está sendo recuperado, todo incendiado. Como é que a gente pode fazer, e eu acredito que essa proposta de curadoria digital também sirva para que a gente consiga fazer, que nem o próprio Rafael falou, né? A gente não deixe de manusear o jornal físico e ele dure muito mais tempo, né, do que poderia durar. Então isso acaba se aplicando em N formas. Queria deixar para vocês aí, abrir o mic para vocês darem essa rodada final. E aí a gente vai chegar no final ali daqui a pouco com o serviço do Musecom da quinzena, fim de 2021. Bom, só gostaria de fazer um comentário final, que toda essa problemática que a gente está discutindo aqui, né, em parte é o fruto das discussões que a gente tem aqui, URGS, Musecom, Rafael, Cássio e toda a equipe. Né? E a nossa preocupação toda dentro dessas a preservação digital e curadoria não pode ser uma coisa complicada. Porque se ela ficar complicada, ela mesma vai ser um problema para ela mesma. Uhum. Então, o nosso objetivo aqui, embora talvez nesse nosso encontro, né, a gente trouxe muitos problemas, talvez, né, mas o nosso objetivo aqui dentro da nossa parceria e tal é simplificar, né, é ir direto ao assunto e, principalmente, fazer sempre uma transposição com o que se faz hoje no mundo não digital e aproveitar o que se faz. Né? Porque se a gente pega uma instituição, a gente tem CAD, a gente tem responsabilidades, a gente tem ações, a gente tem orçamento, a gente tem uma série de atividades que uma instituição organiza. O que está faltando, que a gente tem trabalhando, é que falta, e nós, universidade e a própria Musecom, no sentido de um museu, né, a gente tem que começar. A gente tem uma dificuldade de identificar o que eu preciso fazer. Quais são essas atividades, quais são essas responsabilidades e quais são essas políticas,
né? E essas normativas, para como foi discutido aqui a questão da... É uma política de Estado, tem que ter políticas mais amplas, né? Então, nós estamos discutindo um pouco isso, né? E experimentando, começando a experimentar no Musecom, sempre tentando fazer com que a coisa seja... Porque nós na universidade, nós trabalhamos nas pesquisas e tal, os modelos que existem de curadoria são extremamente complexos e tal. Nós temos que trazer e traduzir isso para o Brasil, né? Para um museu, para um arquivo de uma prefeitura, de um estado, que tenha seus recursos, que tenha a sua necessidade, a gente tem que entender isso. E, às vezes, a gente até pode escolher uma tecnologia mais simples. Mas uma tecnologia mais simples, talvez não vai ser lá top, mas uma tecnologia que eu consigo manter ela ao longo do tempo. Então, tem que sempre analisar as coisas, né? Tem que analisar com um contexto mais amplo. Sempre, como é que vai ser isso daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, né? E fazer todo esse planejamento para chegar agora. Então, essa é a nossa ideia aqui, o que a gente tem trabalhado aqui junto com o URGS Musecom. Né? Pessoal, eu quero agradecer o convite, Marcelo, Gustavo, Coletivo Catarse, quero agradecer também o professor Rafael pelo aceite, também por essa parceria. Só reiterar as palavras do professor Rafael, que nós temos buscado, né, estreitar os laços entre a Secretaria da Cultura, através do Musecom e também através de outras instituições com a universidade. E dentro da Universidade Federal, a Fabico, o curso de Arquivologia, o CEDAP, tá? Que acho que talvez, se for possível, dar mais um minuto, o professor talvez possa só dar uma palavra rapidamente sobre o CEDAP, que é nosso parceiro também na URGS, que essa parceria só tem trazido benefícios e ela é muito importante para se avançar nessas questões, justamente porque nós temos essa realidade de normas e modelos bastante complexos e que exigem muito investimento e, ao mesmo tempo, nós temos uma realidade urgente. Então, a gente entende que é preciso buscar soluções eficazes de maneira gradual, alinhado sempre com esses objetivos maiores estabelecidos por normas e por modelos de referência, mas tendo um pé aqui na nossa realidade, né? A gente não pode também cair numa inação, às vezes porque não conseguimos chegar, né, de imediato ao cenário ideal que a gente deseja de curadoria digital para as nossas instituições. Muito obrigado. Bom, só apresentar, né? Então, nós temos lá na Fabico, o CEDAP, tá? Que é um centro que a gente trabalha com justamente essa questão da digitalização e de curadoria e preservação digital. Tá? E, no fundo, o nosso aspecto da digitalização não é aquela digitalização em massa, digitalização, né, que as empresas realizam muito bem e tal, né? Que a gente estuda um pouco essa digitalização mais técnica, de obra rasa, no sentido de definir políticas e orientações que até possam orientar um processo de digitalização por terceiros, digamos assim. Né? E também trabalhamos com essa questão toda de dados de pesquisa, onde entram também, né, a preservação de dados de pesquisa e tal, onde, no fundo, a gente pode entender um acervo como um dado de pesquisa também, né? Então, por isso que a gente agrupa tudo isso dentro do mesmo ponto. Como diria, né, o nosso querido Hipólito José da Costa, maravilha! Maravilha! Né? Maravilha! Isso aí, é uma satisfação tê-los aqui no podcast Museconversa, o último do ano de 2021, mas fica pendurado no repositório digital, né, do Musecom, tanto no site quanto nos canais aí de podcast como
Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, né? Tu chega, é só procurar lá a Museconversa, vai ver que temos todos os episódios ali para serem acessados a qualquer momento. E também nas redes sociais e site do Coletivo Catarse. É isso aí, Marcelão? É isso, Gustavo. Pô, foi uma conversa bem legal, hein? A gente tava com medinho do assunto até que tu desenrolou legal, Gustavo. Tá bem, velho? Ah, mas é isso aí, né, cara? A gente estuda tanto também pra ser bom profissional também. É que no final das contas, eu tô me lembrando daquela conversa que a gente teve alguns minutinhos antes de começar a gravação. A gente nem se apercebe como lida com essas coisas, né, que são tão debatidas nas academias, né, com termos mais técnicos e tudo, mas, cara, que são sempre coisas que estão no nosso dia a dia, né, e é muito legal. Olha, foi uma conversa muito boa. Eu espero que a gente possa repeti-la o ano que vem. Quem sabe a gente não volta a conversar para falar sobre tudo que ficou ainda por ser dito e sobre as novidades, né, porque a cada 3, 4 meses há uma novidade quicando no ar, né, velho? Vamos embora. Então tá, gente, muito obrigado, e a gente fica aí com o serviço do Musecom. Serviço do Musecom. Confira o relatório Acervos Musecom na web e entenda toda a dinâmica de trabalho do Museu da Comunicação na visualização de seus acervos. Acesso disponível pelo site do Musecom na aba Publicações. www.musecom.com.br. Venha brincar e aprender com a atividade educativa online, imprensa, homossexualidade e ditadura nos arquivos do Musecom, disponível no site do museu na aba Educativo. Venha também conferir a mostra Esquina da Comunicação, em cartaz a partir de 4 de janeiro de 2022 no Musecom. Ai, até que enfim